Bom dia pessoal do YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, WhatsApp, qualquer meio que você esteja prestigiando o meu trabalho. Espero que esteja tudo bem aí com você. Hoje é uma super aula, um dos filósofos mais proeminentes, mais controversos, mais famosos, mais citados, mais lidos aí do mundo. É ele, o Todo-Poderoso, Friedrich Wilhelm Nietzsche, né? O filósofo que cunhou a morte de Deus, né? Que anunciou aí no final do século XIX aí a morte de Deus, que Deus estava morto, né? Nietzsche assustou todo mundo, né? De uma escrita, de uma oratória no mínimo perturbadora, no mínimo transcendental, né? O Nietzsche tinha um poder da palavra, da escrita, da precisão, poeta quase o Nietzsche, filósofo e poeta, filólogo, né? A abrangência do Nietzsche aí é muito grande. Dizem que ele só sabia teorizar, né? Na prática ele nunca fez nada, né? Foi uma vida de fracassos e insucessos que parecem perseguir os filósofos, né? Por exemplo, Nietzsche só teve o Assim Falou Zaratustra na época da vida do Nietzsche, só teve 3 exemplares vendidos. Hoje tem milhões de exemplares vendidos, né? Muito lido, Nietzsche é muito citado, muito temido também o Nietzsche, né? O Nietzsche tem uma escrita muito forte, uma vida muito forte, né? Muito, quase que alucinadora aí as suas obras, né? Vale a pena, é leitura obrigatória. Então vamos contextualizar o Nietzsche, identificar, relacionar, contextualizar, um autor polêmico, né? Ele mesmo dizia que não era homem, era dinamite, né? Que ele levaria o mundo aí a um conflito de consciência nunca antes visto, né? Nietzsche controverso, muitos aí o associam aí a um possível nacional-socialismo alemão, alguns colocam o Nietzsche aí como filósofo predileto lá do Adolf, né, do bigodinho lá que aterrorizou o mundo aí no século XX, né? O Nietzsche, o filósofo da morte de Deus, anunciou a morte de Deus. Reza a lenda que lá nos muros lá da onde Nietzsche vivia na Alemanha, lá alguém pichou, né? Deus está morto, Nietzsche, né? Quando Nietzsche morreu, alguém foi lá e pichou, apagou, né? Deus está morto, Nietzsche escreveu, Nietzsche está morto, assinado Deus, né? Tamanha era aí a proeminência do Nietzsche, temido. Acredito que até Deus temia o Nietzsche, né? Ele era muito perspicaz, uma visão muito, digamos assim, profunda da vida, dos dramas existenciais mais profundos, né? Eu por muito tempo aí fui fã incondicional do Nietzsche, né? Quase chegando aí a defender o Nietzsche por onde quer que eu fosse. Depois eu vi que as coisas não eram bem assim, né? Não foi bem assim. O Nietzsche não era, digamos aí, um poço de perfeição, de maravilhas. Começaram a surgir algumas contradições e algumas contradições graves que eu vou tentar explanar para vocês aqui, né? Então vamos lá, vamos identificar, relacionar e analisar, né? Friedrich Wilhelm Nietzsche nasce em 15 de outubro na Alemanha, na então Prússia, né? Não era Alemanha, não havia unificação, a unificação só ocorreria em 1871 com Otto von Bismarck. Nietzsche nasce na Prússia e morre em 25 de agosto de 1900, aí final do século XIX, em Weimar, né? 11 anos depois de perder totalmente a razão, né? Nietzsche perde a razão em 1889, né? Entre as suas obras principais estão Assim Falou Zaratustra, Genealogia da Moral, Para Além do Bem e do Mal, Para Além do Bem e do Mal. Dizem que esse livro aí inspirou Hitler, né? A inspiração de Hitler foi nietzschiana, porque o Nietzsche apregoava uma moral para além do bem e do mal, né? O que significa uma moral que está além do bem e do mal, né? Não há princípios racionais, morais aí que norteiam a vida, né? Nietzsche apregoava isso. Genealogia da Moral, Et Homo, Eis o Homem, né? Eis o Homem é uma autobiografia, O Andarilho e Sua Sombra. Assim Falou Zaratustra, Assim Falou Zaratustra, né? O lendário sábio persa aí em que Nietzsche
aí propunha aí a sua filosofia do super-homem, da vontade de potência, do eterno retorno, do amor fati, né? Obra-prima do Nietzsche. Assim falou Zaratustra. Para além do bem e do mal, é uma obra que supostamente teria inspirado aí Mussolini e Hitler e tal, né? Genealogia da Moral, obra-prima para mim, né? Pessoalmente foi o livro mais marcante que eu li, a Genealogia da Moral, controverso, polêmico, perigoso, entendeu? Vamos com calma com o Nietzsche aí, que ele pode levar aí. O Nietzsche tinha o poder de fazer qualquer um enlouquecer. Nietzsche tem poder para isso, hein? Não brinquem com o Nietzsche, vão devagar, não se entusiasma, né? Nietzsche é complicado. Andarilho e sua sombra, a Gaia Ciência, uma obra importante do Nietzsche, a Gaia Ciência, Et Homo, né? Et Homo, né? A filosofia na época trágica dos gregos, né? Vamos esmiuçar toda essa questão. Então Nietzsche é um pensador do século XIX. Ele assiste à unificação alemã lá de 1871, após a Guerra Franco-Prussiana, vencido pela Prússia, que se tornou a Alemanha, Otto von Bismarck, né? O Nietzsche assiste aí à consolidação do capitalismo e o avanço do socialismo, né? A consolidação do século XIX do capitalismo, junto com os ideais socialistas e comunistas que são do século XIX. Marx e Nietzsche são mais ou menos contemporâneos, mas não se conheceram e, assim, a princípio, você tem ideias secundárias e terciárias que podem perpassar aí, né? Algumas coisas do marxismo e de Nietzsche, mas muito superficialmente, né? Nietzsche não é um autor preocupado com questões sociais como a gente entende hoje. A preocupação do Nietzsche era humana, moral, existencial e tal, né? Tanto que a grande crítica nietzschiana é a moral, né? A moral judaica cristã, né? Por isso que as coisas começam a ficar complicadas. Então você tem século XIX, né? Surge o Nietzsche, ele escreve algumas obras. Nietzsche era filólogo. Aos 23 anos ele já ensinava na universidade filologia, não filosofia, filologia, que era o estudo das palavras, né? Nietzsche estudava os idiomas, era fluente aí em várias línguas, né? Poeta, escritor, Deus está morto, né? Tem um famoso poema do Nietzsche, Deus está morto, né? Nietzsche começa pregoando aí a morte de Deus, e com a morte de Deus toda a moral judaico-cristã, a moral racionalista da filosofia, né? Idealista. Nietzsche é um grande crítico das construções morais que o homem fez para subjugar o homem forte, né? O Nietzsche, dentre as suas obras aí, né? Os princípios da sua filosofia, lá no Assim Falou Zaratustra, Para Além do Bem e do Mal, ele vai propor aí uma nova moral, né? A moral dos fortes, a moral dos senhores, e não a moral do escravo, que segundo Nietzsche aí, o judaísmo e o cristianismo, né, fizeram uma inversão. Tudo aquilo que na Grécia e na Roma era moral aristocrática, forte, dos que afirmavam a vida mesmo na crueldade, o cristianismo e o judaísmo tornou a moral dos fracos, dos ressentidos. Ele vai dizer que o cristianismo é a religião dos ressentidos. Olha só, Nietzsche era filho de pastor protestante, hein? Nietzsche vem de uma tradição protestante luterana. O que ocorre então? O Nietzsche, lá na Genealogia da Moral, ele vai apregoar uma nova moral, uma moral forte dos que afirmam a vida, mesmo na crueldade, mesmo na brutalidade. Nietzsche vai inverter bem e mal, bom e mal. Ele vai fazer um estudo sobre bem e mal, bom e ruim. E como que foi invertido, o que era bem passou a ser ruim, o que era mal passou a ser bom, né? O que era bom passou a ser mal também, e assim sucessivamente, né? Houve essa troca e essa inversão, porque a moral dos ressentidos, dos escravos, e nisso ele faz toda uma crítica à moral judaica cristã, né? A moral dos ressentidos, dos fracassados, dos que odeiam a vida na sua manifestação de potencialidades. Nietzsche vai dizer que a moral judaica cristã odeia a vida como ela é. Ela constrói abstrações, espiritualidade, visões extramundos, né, para justificar as tragédias que é essa vida, a força, o derramamento de força.
O Nietzsche diz que bom é tudo que afirma a vida, independente se é bem e mal. Né? Bem e mal é uma construção humana, para o Nietzsche, dos fracos, né? Dos ressentidos, que para o Nietzsche vinha da moral judaico-cristã. E ruim é aquilo que nega a vida, né? Nega os instintos. Nietzsche é o filósofo dos instintos, ele vai beber lá nos filósofos pré-socráticos, nas tragédias gregas, né? Dionísio, filósofo Dionísio, amante da vida, dos prazeres, da sensualidade, do vinho, da embriaguez, né? Da irracionalidade. Nietzsche é um crítico da racionalidade, né? O velho Nietzsche, o filósofo da morte de Deus, a genealogia da moral, né? Nietzsche faz um estudo de como que a construção de uma moral perverteu os homens bons, os homens aristocráticos, né? E para isso, Nietzsche vai dizer que o cristianismo fez isso. O cristianismo perverteu aquilo que era bom, afirmador da vida, né? Mesmo na maldade e na crueldade. Nietzsche faz uma crítica a Paulo, dizendo que Paulo é o apóstolo da morte, da negação da vida como ela é, e construiu aí arquétipos, ideais abstratos que os fracos, a moral dos fracos, dos ressentidos, dos que temem a vida como ela é, construiu para dominar os fortes, os que afirmam a vida mesmo na crueldade, né? É uma ideia do Nietzsche, a vontade de potência, o emergir de potencialidades. O homem e o universo é tentativa de poder, é vontade de poder, vontade de potência, de manifestar as potencialidades, que para o Nietzsche não poderiam ser tolhidas por uma abstração de bem e mal, por uma abstração do bem e do mal, né, que foi criada pelos cristãos, pelos judeus cristãos. Okay? Outra ideia central do Nietzsche, né, vontade de potência, né, há uma moral para além do bem e do mal, o super-homem, né, a ideia do super-homem, de um homem acima da sua consciência, digamos assim, né, a sua consciência que diz o que é certo e errado, bem e mal. Para o super-homem não existe. Bom é o que afirma a vida, ruim é aquilo que nega a vida como ela é. E a vida na sua manifestação de potencialidades, de instinto. Nietzsche é dionisíaco, né? Nietzsche é perigoso, cuidado, vamos com calma com Nietzsche aí, porque senão vocês vão acabar aí confundindo as coisas, né? Lá no Assim Falou Zaratustra, Nietzsche deixa claro a sua filosofia do eterno retorno, né? Nietzsche é um filósofo que bebe lá no mundo oriental, o eterno retorno, a transmigração. Tudo aqui é manifestação de potência, de vida, daquilo que afirma a vida. E o cristianismo, o judaísmo, a moral judaica cristã, negaria a vida. Isso torna-se perigoso, porque algumas pessoas vão associar esse pensamento de Nietzsche com os regimes totalitários, né? Os regimes totalitários cruéis e perversos teriam uma justificativa, digamos assim, no pensamento nietzschiano, né? Diz que Hitler foi visto muitas vezes visitando os arquivos Nietzsche, né, na Alemanha, era um leitor assíduo de Nietzsche, da cultura alemã, né, da brava cultura alemã, da cultura germânica. E aí o que acontece? A vontade de potência se manifestaria, né? O nazismo também seria uma vontade de potência cruel. Para o Nietzsche não teria sentido discutir se ela é cruel. Ela afirmou a vida ou ela negou a vida, né? Ela afirmou potencialidades ou ela negou as potencialidades, né? A genealogia da moral, primeiro capítulo, ele vai discutir a cultura filisteia, né? Os judeus, como que a moral judaica cristã, dos fracos, dos ressentidos, dos escravos, perverteu a vontade aristocrática, a casta aristocrática guerreira, militar, romana, que afirmava a vida, né? Que amava a vida como ela é. Nietzsche vai fazer essa crítica, né? O eterno retorno, os super-homens, né? Os super-homens do Nietzsche, né? Você vai ter a seguinte, o Nietzsche vai ter aí uma afirmação, né? As transformações do espírito, né? 3 transformações, eu vos cito, como que o camelo torna-se um leão, né? E o leão, por fim, uma criança, né? Ele vai ter essas transformações do espírito. Primeiro nós somos os escravos, os camelos, aqueles que carregam
obrigações, culpa, má consciência. Por fim, ao lutador. O camelo se transforma num lutador, num leão que quer fazer valer a sua vontade. E na mais alta das manifestações, uma criança. O que é uma criança para o Nietzsche? Criança não conhece bem e mal, né? Ela é pura manifestação da vontade, ela é vontade de potência, ela é uma santa afirmação, né? Nietzsche vai falar da afirmação da vida dos fortes, dos aristocráticos e da negação da vida dos fracos, dos ressentidos, dos que temem aí as transformações da natureza da qual nós somos parte, e para isso inventar um Deus imaginário aí, né? Um Deus que tudo vê, que põe regras, que põe valores e que nega a vida como ela é. Nietzsche é dionisíaco, né, das transformações. E essa é a filosofia do Nietzsche: vontade de potência, vontade de ser, né? Super-homem, o além-homem, o que vai além dessas meras convenções e dessas meras inserções, né? Dessa mera moral que é criada para nos aprisionar, né? O eterno retorno, né? Tudo para o Nietzsche aqui é um eterno retorno da mesma vontade de potência, né? A negação do Deus idealista e racionalista cristão, né? Para o Nietzsche é uma ideia que o Nietzsche combate, né? Crítico da cultura filisteia, né? Dizendo Nietzsche que a moral sacerdotal escrava, moralista dos perdedores ganhou da moral forte, da moral dos nobres, da casta guerreira, e implantou uma moral judaico-cristã repressiva dos instintos, alienadora, né, enfraquecedora, a religião dos fracos, dos ressentidos, Nietzsche vai dizer, né? E a polêmica, né? A polêmica morte de Deus, em que Nietzsche declara a morte aí a morte do Deus racionalista e idealista, né? E a polêmica envolvendo aí que os regimes totalitários aí se inspiraram em muitas obras de Nietzsche, né? A genealogia da moral, para além do bem e do mal, né? Tudo que se faz por amor está além do bem e do mal. Isso justificaria os ideais nazistas, né? O ideal da nobreza, da pureza alemã justificaria aí que se matasse outros indesejados ou colocados como impuros, né? Teria aí uma justificativa na vontade de potência ali que ocorreu nos regimes totalitários, teria uma justificativa no ideal de Nietzsche, aí, para além do bem e do mal, uma moral para além do bem e do mal, genealogia da moral, né? Assim falou Zaratustra, né, o lendário sábio persa que anuncia sua filosofia do super-homem, da vontade de potência e do eterno retorno. Esse é o Nietzsche, né? Nietzsche morre em 1900 em Weimar de uma doença incurável, né? Nietzsche tinha uma doença incurável chamada, eu não lembro o nome, era uma doença estomacal, né? 11 anos depois de perder completamente a razão, né? E Nietzsche era o poeta, a morte de Deus, né? O além do homem, né? O velho Nietzsche, crítico do idealismo e da moral racionalista cristã, judaica cristã, né? E também ali do iluminismo, né? Esse é o velho Nietzsche, né? Amor fati, né? Suportar a vida como ela é, né? Amar a vida como ela é, aceitar o destino, aceitar o que não pode ser mudado, né? E século XIX, né? Século XIX, Nietzsche não faz grandes observações sobre capitalismo e socialismo. O que é bom? O que afirma a vida é o capitalismo, então ele é bom. É o socialismo, então ele vai ser bom. Eles negam a vida, então eles são maus. Nietzsche não tem uma visão clara, objetiva, precisa, né, panfletária sobre capitalismo e socialismo. Nietzsche trata da questão moral existencial, né, de uma moral que, para se instituir como moral, negava, segundo Nietzsche, tudo aquilo que afirma a vida e valorizava tudo aquilo que nega a vida como ela é, na sua eterna vontade de potência, na sua eterna vontade de poder, no seu derramamento de forças naturais, né? Nietzsche é um autor aí, leitura obrigatória, assim falou Zaratustra, genealogia da moral, para além do bem e do mal, a filosofia na época trágica dos gregos, né?
et homo, né? São obras índias. Et homo é uma expressão latina, eis o homem, né? Eis o homem. Nietzsche se afirmava, não sou homem, sou dinamite, né? O mundo, eu ainda vou levar o mundo aí a uma crise de consciência nunca antes vista. Será que Nietzsche já previa o que viria ali 2 décadas depois, hein, senhor Friedrich Wilhelm Nietzsche? A sua filosofia foi usada por eles, pelos nacionais socialistas aí do século XX, aí esse conflito de consciência, né? O que é esse conflito de consciência, né? Um adorador seu aí matou aí milhões de pessoas, fez guerra, né? Vontade de potência, né, Nietzsche? Como é que fica essa questão aí, senhor Nietzsche, né? Onde você estiver, né? Deus o temia, né, Nietzsche? Nietzsche era temido aí, até por Deus aí e tal. Né? Não sou homem, sou dinamite. O mundo aí viverá uma crise de consciência nunca vista. Diz que a irmã do Nietzsche, né, foi casada com um nazista e esse nazista teria incorporado aí algumas frases e estudos do Nietzsche aos ideais nacionais socialistas alemães, o nazismo, né? Ela seria responsável por associar o Nietzsche a algum regime totalitário. Nietzsche, profundamente crítico da moral judaico-cristã, a moral abstrata, dos ressentidos, dos fracos, dos que odeiam a vida. Fã do Dionísio, o deus do vinho, da embriaguez, da desordem, né? Nietzsche vai dizer, eu preferia ser um sátiro, um debochado do que um santo, né? Nietzsche vai dizer lá no Zaratustra, vingadeiros, descuidados, zombeteiros, assim nos quer a sabedoria, preferia ser um sátiro do que um santo. Friedrich Nietzsche, o homem que matou Deus. Olha, já teve um filósofo que matou Deus, né? Incrível, Nietzsche, incrível. Muito profundo, perturbador, viciante. O Nietzsche tem que ter cuidado, tenham cuidado com o Nietzsche, hein? Tá bom, pessoal? Valeu, sempre. Eu termino aqui não como um Nietzscheano, o Nietzsche me chamaria de fraco e ressentido, talvez, né? Ele falaria que eu odiaria a vida, mas eu termino com o velho slogan, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Valeu!